Olá, Michele. Boa noite. Vamos aguardar aqui o nosso convidado entrar. Boa noite, boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite, meninas. Boa Boa noite. noite, boa noite. Você está nos ouvindo bem, Abner? Tá tudo ok, tô ouvindo. A imagem Bacana. também é verdade, tá dando delay. Tá um pouquinho travando você, Alana. Hum, A Thalia tá ok. Aqui Mas para você mim me tá. escuta bem? Tô escutando bem. A Alana tá travando um pouquinho. É, Luana, tá travando um pouquinho. Eu tô. É, tanto do Wi-Fi quanto da internet. Melhorou? Melhorou, agora melhorou Agora bastante. ainda não. Ah, Tá bacana. bom. Que bom. Então, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live da Atentife Digital Business e hoje vamos falar de um tema muito importante, o que não te contam sobre empreender no Japão, a trajetória de um fotógrafo e videomaker. Então, você já se perguntou se todos os empreendedores nas redes sociais têm a vida tão fácil quanto parece? A verdade é que o empreendedorismo no Japão ainda enfrenta muitos desafios. E quem não segue o caminho convencional acaba meio que ficando para trás. Por isso, para falar desse tema, nós trouxemos o Abner Fujita, que é fotógrafo e videomaker aqui no Japão, para que você possa, né, entender mais sobre a realidade de empreender nesse país. E então, acompanhe a nossa live até o final. Eu sou a Lana Takahashi e eu estou aqui com a Thalia Kayashima. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Abner. Muito E obrigado. vamos começar a compartilhar essa live aí para nenhum empreendedor perder os insights poderosos que vamos salientar aqui hoje, certo? E antes de entrar no tema propriamente dito, nós gostaríamos de salientar que as nossas livecasts, eles têm por objetivo, tá, impactar o maior número de pessoas, empreendedores, oferecendo aqui para vocês conteúdo útil que possa mudar a mentalidade de vocês, tanto empreendedor como pessoas comuns, tá? Compartilhando histórias, orientações práticas para ajudar vocês aí na lucratividade e sustentabilidade do seu negócio. Para saber mais como participar das lives caches, vocês podem entrar em contato no Instagram pelo link da bio ou pelo direct, ou até mesmo mandar e-mail para nós no atentifedigitalbusiness@gmail.com. Belezinha, pessoal? Então, vamos começar o mais um, né? Atentife Livecast de hoje. Ah, Abner, há quanto tempo você já empreende aqui no Japão e o que te faz seguir esse caminho? Olha, Alana, primeiramente, boa noite para vocês e para todo mundo que está assistindo. Eu queria já agradecer essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e estar contando um pouco da minha história e do meu ponto de vista sobre como é empreender, né? Claro que existem muitos pontos de vistas aí, muitas vivências, né? E poder contar isso é muito, muito importante para mim, muito especial para mim, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu empreendo no Japão, vamos lá, oficialmente há uns 3 anos, né? Mas porque a gente sempre tem aquele período de transição, né? Que é entre você aprender a profissão, você começar a exercer, mas ali dividindo o tempo com a sua profissão, com o trabalho na empresa, né? E eu diria que seriam 3 anos mesmo na ativa, né? Oi, travou? Travou. Alana, Voltou. Abner, Deu uma... Então, aqui deu uma travada, eu não sei qual de vocês. Aqui para mim, eu tô olhando a conexão Então, tá boa. Não... travou do Abner agora. Mas foi o meu, peraí. É.
Melhorou? Tá bom? Eu tô te ouvindo, a imagem tá cortando um pouco, mas a gente pode ir seguindo, dá pra te ouvir bem. O que eu falei seria que eu comecei já há 3 anos, né, Aham. oficialmente, digamos assim, mas uma caminhada já de 5 anos exercendo a profissão aqui, é, entre muitas dificuldades, muitas alegrias, muitas conexões, e é isso. Nossa, Abner, desculpa te interromper, Lana. É interessante, né, esse tempo, né, que você tem já empreendendo no seu ramo, porque aqui no Japão a gente vê pessoas que começam, né, e já no primeiro ano acabam desistindo, né? E o que você acredita, assim, que seja o maior desafio hoje? Porque aqui nós somos pessoas que trabalham em fábricas, é fato, né? Qual que é Uhum. o maior desafio que a pessoa encontra, né, para sair, se sentir à vontade de abrir o seu negócio? Legal, olha só, eu tenho uma visão muito peculiar, digamos assim, sobre isso, né? Eu acho que o maior desafio de empreender aqui no Japão é mental. É Hum, um bloqueio mental que as pessoas têm e eu não culpo as pessoas, sabe? Eu tento analisar de uma forma. Nós aqui no Japão, em suma, todos começamos a nossa vida aqui no Japão como decassegues, né? E isso diz sim, muito sobre uma cultura, sobre uma comunidade, né? Nós aqui da comunidade brasileira, a gente foi extremamente influenciado ou pelos nossos pais, né, ou pelas nossas escolhas também de vir para o Japão e juntar dinheiro e ir embora, né? Você pode conversar com, acho que 90% das pessoas você vai conversar com a pessoa e vai saber que ela decidiu vir para o Japão, ficar um ano e ir embora. Mas essa sim, história, essa história acaba se prolongando e as pessoas vão ficando cada vez mais. Chega um ponto que ela decide ficar aqui, né? Ou por motivos de família, ou por aqui oferecer uma segurança maior, enfim, vários motivos diferentes. E isso diz muito sobre a mentalidade das pessoas, né? Então a gente tem uma mentalidade de que nós viemos para o Japão, precisamos juntar o dinheiro para que o nosso bem-estar seja no Brasil, né? E isso formou o nosso pensamento, né? E agora a nossa geração, a gente pode ver que existem picos de empreendedores, né? A gente está vendo verdade. muitas empresas aparecendo, muitos empreendedores, pessoas abrindo seu negócio, pessoas oferecendo serviços. E isso é agora, isso é novo para a gente aqui na comunidade, né? Então eu costumo dizer que as pessoas que estão fazendo isso hoje são pessoas que estão é, abrindo a mata mesmo, sabe? E tendo que ali estar na frente e descobrindo e fazendo conexões novas. É claro que existem alguns casos específicos que estão há muito tempo aí na caminhada aqui no Japão, mas são casos muito específicos, né? Então eu costumo dizer que essa barreira mental que a gente tem do comodismo de estar na fábrica, né? Da preocupação financeira, isso tudo são bloqueios que sempre vão pesar na hora de decidir se vai empreender ou não, se vai seguir um caminho com a própria empresa ou não, porque a gente sabe que é um caminho difícil, né? Como a Thalia falou, a maioria das pessoas começa, aí ele dá um ano já acaba encerrar e voltar para a fábrica ou enfim, né? Porque é muito difícil, né? E a gente deixa a segurança financeira, deixa uma segurança total que a gente tem na fábrica para seguir um sonho, para seguir uma meta. A meta não é garantida. Então, assim, que esse é o maior desafio, sabe? É mental mesmo. Será que travou? Caiu? Não, acho que não. Lana? acho que travou de novo. É, aqui pra mim apareceu que vocês dois travaram, aí agora é a Thalia. Epa, pera lá. Eu tô ouvindo bem Vamos vocês. dar uma viradinha aqui no celular, acho que vai. Aí. Você Oi, melhorou? tá... Eu tô no Agora 4G. melhorou. Abner? Tô ouvindo vocês.
Tranquilo, então. Podemos prosseguir. Eu acho que voltou legal. Gente, é ao vivo. As coisas acontecem na internet. Bacana. Abner, pegando esse gancho, né, que você vem falando dessa geração agora que está empreendendo, né, que realmente está abrindo o mato, abrindo o espaço aí, muitas pessoas se inspiram. Vamos falar da contrapartida, né, que é o público. Como é o seu público aqui no Japão? Atende somente brasileiros? Tem uma resistência ainda, às vezes, até da própria comunidade, né? Você tem a sensação que o seu público ele é pequeno ou saturado? Como que é isso daí? Conta pra gente. Então, Alana, meu público é o público brasileiro, né? Uhum, E assim, falar em público saturado eu acho um pouco complicado porque existe um público, para mim, existe um público que ainda não está consciente, né? Uhum. concordo, concordo. Né? E assim, eu escolhi trabalhar com os brasileiros porque tem muito a ver com o meu trabalho, né? Eu não conseguiria oferecer para o público japonês por causa da barreira linguística e também uma certa barreira de costume mesmo, né? Mas eu acho que eu posso falar isso depois. Existe um público muito crescente, né? Como eu falei para vocês, empresas estão surgindo, né? Muitas pessoas empreendendo. Então, o público existe. Eu acho que falta um pouco da consciência para esse público meu conseguir enxergar o valor no vídeo e na fotografia. Né? No caso, eu trabalho B2B e B2C, os dois. E isso também é uma coisa bem específica minha, né? Porque geralmente as pessoas vão falar para você nichar, para você atender ou só empresas ou só pessoas. Só que eu quebrei muita cabeça pensando sobre isso, sabe? E eu cheguei à conclusão que esse limite não era um limite que se enquadrava na minha visão do meu negócio, né? Eu não falo Uhum, como videomaker, mas eu falo como a minha empresa mesmo, né? E o porquê disso? Eu gosto e está na raiz do meu trabalho contar histórias, né? Eu comecei a minha profissão trabalhando para gestantes, trabalhando para famílias, né? E essa também foi uma escolha muito interessante, que era sobre contar histórias, né? Eu queria contar histórias. Então, eu fiquei preso nessa coisa de atender só clientes físicos, né? Só que aí, aos poucos, eu fui enxergando, e houve demanda para isso também, que as empresas também precisavam contar histórias, né? Então, essa é o meu jeito de enxergar o meu trabalho, que é contar histórias. Não importa se é uma empresa ou não, né? Quem já fez alguma reunião comigo sabe que eu vou perguntar sobre a pessoa física mesmo, vou perguntar sobre a história da pessoa antes de saber até sobre a empresa, né? Porque eu preciso que essa pessoa e essa empresa se conectem com o público dela, né? Então eu vou poder entender e poder mergulhar na história dessa pessoa se eu conhecer ela realmente, né? Então, assim, é um trabalho bem diferente do que eu vejo assim no comum de videomakers e de fotógrafos, porque geralmente é muito nichado, né? Geralmente é algo bem específico e eu acabo atendendo um público bem diferenciado, sabe? Eu tenho uma margem, né? Mas também, por outro lado, eu tenho que conscientizar as pessoas sobre isso, né? Às vezes as pessoas estão procurando apenas um vídeo, apenas uma maneira de mostrar a imagem dela, e elas se deparam comigo perguntando sobre a vida da pessoa, sobre como é a caminhada dela, como ela conheceu aquela profissão, ou como ela se apaixonou naquela profissão, sabe? E é algo muito interessante que, nossa, diversas vezes eu fazendo reunião assim, e a pessoa lembra lá na raiz da infância dela, onde ela via, sei lá, vamos supor,
uma tia que fazia a unha dela e naquele momento ela despertou para essa coisa de estética, por exemplo, sabe? Então é algo profundo que tem ali raízes emocionais. E quando a gente começa a conversar sobre isso, a pessoa até desperta para um novo lado da própria empresa dela, sabe? Exatamente. Né? Então, tipo, é muito satisfatório para mim, né, poder atender pessoas dessa maneira, de conhecer realmente as pessoas e de comunicar a imagem dela de forma profissional e técnica, mas também de uma forma humana e, e que gere conexões de fato, sabe? Então, o mercado, ele não está saturado, sabe? Existe mercado, mas a gente tem que trabalhar muito para se posicionar perante esse mercado, né? Concordo com o que você falou e é muito interessante, né? Só fazendo aí um comentário paralelo, né? Eu acho que quando você nicha, você sempre vai falar para o mesmo público, então acaba não trazendo outras pessoas e isso acaba não gerando tanta conexão, porque às vezes o que faz você ficar num vídeo ou você se identificar ou sentir vontade de comprar, né, de tomar uma ação ou qualquer coisa, é a conexão, é o que Exatamente. aquela pessoa traz ali o resultado, né? As pessoas elas querem resultado, às vezes elas não sabem nem o que elas querem. A maioria, Uhum. né? E você acaba achando que a pessoa compra só por impulso, não, mas às vezes é por se identificar com a pessoa, ou por ali foi inspirado na hora. Então, é muito mais complexo do que as pessoas entendem, só do que você nichar, né? Nichar, eu acho que Isso. ele está mudando. Assim como mudou, né, de público-alvo para persona, eu acho que agora está sendo muito mais profundo o que está acontecendo, né? As novas gerações e essa questão da internet. Você está falando para várias pessoas que podem indicar, às vezes, inclusive aquele vídeo que está ali, se ele não for nichado para um público X. Muito interessante o que você trouxe, Abner. Né, Tati? Isso. Eu acho de extrema importância esse comentário do Abner, como você também fez aí um adendo, eu acho muito interessante, porque não só no Japão, né? No Brasil, a gente tem o João da padaria aqui numa quadra, o outro na outra quadra. E antes existia essa rivalidade, né? Os dois vendiam pão, sempre vendeu o pão francês, que é o carro-chefe de uma padaria. Só que daí um fazia o sonho, o outro falava, não, não vou fazer o sonho porque o João está fazendo o sonho, por exemplo. E virava uma rivalidade ali né, independente da rivalidade deles, as pessoas às vezes ia lá, tinha um pão francês, acabou naquele momento, a pessoa ia no João, estava tudo certo. A rivalidade era entre eles, né? Então eu acho que além dessa questão aí, né, de estar mudando, todo esse comentário que vocês fizeram, também está mudando essa mentalidade do empreendedor, acredito eu, né? Penso dessa forma, de se conectar um com o outro, independente se, por exemplo, o Abner ele faz a parte de fotografia, de videomaker, como nós aqui conversa com os empreendedores, e fazer essa ligação, essas conexões, não só em formato de network, né? Porque a gente vê muito falar, network, network. Qual é o sentido do network? É oferecer algo para outro empreendedor ou se alinhar, né, de uma forma que todo mundo cresça como uma comunidade forte e resistente para ganhar o mercado. Eu acho que é isso que é interessante para a gente pensar, né, nessa estrutura do futuro, de todo mundo se alinhar em uma só comunidade e sim oferecer produtos e serviços e assim por diante. Já aproveitando, você falou aí bastante, né, da sua profissão, explicou bastante essa questão da história. É muito importante, a gente comentou aqui outro dia, eu e a Alana, né, a gente estava conversando sobre a nossa empresa, e a gente lembra muito dos perrengues. A gente lembra das partes boas, mas dos perrengues é um negócio que provavelmente quem começou agora, quem já está aí no caminho, né, Abner? Fala, cara, tá todo mundo acho que na mesma linha, ou pior, ou mais acima, mais abaixo, né? Mas todo mundo passa por essas coisas. E é muito interessante quando traz a história, porque quando traz uma história bem feita, bem produzida, como é no seu caso, né, que tem um roteiro, tem toda aquela questão de produção, a pessoa consegue passar isso de uma forma que a pessoa fala, passei por isso. Nossa, se eu não passei, talvez vou passar, vou me preparar. É muito interessante. E aí, a dificuldade que você encontra, assim, as principais dificuldades que você encontra
na fotografia, né, no trabalho fotográfico e no videomaker? Quais são? Olha, eu tenho um caos que aconteceu que é muito simbólico até hoje para mim, né? E, e assim, me ensinou muita coisa, né? Eu estava ali num momento muito é, com a agenda cheia, né? Trabalhando muito e tendo um certo reconhecimento, né? Aí uma amiga minha me veio conversar comigo e tal, contratou um ensaio, né? E eu fui, fiz o ensaio ficou maravilhoso, maravilhoso, né? E ele foi um dos ensaios assim mais fortes para mim, né? Porque todo ensaio, nossa, todo ensaio e vídeo a gente tem um apego muito grande, né? Porque você além de viver aquele momento, né, dar aquela experiência, ter aquela experiência junto com o cliente, no dia do ensaio, no dia da gravação, a gente tem depois ali eu vou sempre para editar. Então eu fico ali olhando a imagem, ou se é um vídeo eu vou editar, eu tenho que pegar uma música, eu procuro a música e eu penso nas pessoas, e aí eu vou procurando uma música, então eu vou me conectando muito. E esse foi um dos ensaios que eu me conectei bastante. Mas, mas aí o que aconteceu? Eu sou uma pessoa muito introspectiva e muito ansiosa, né? E nesse momento que eu tava assim, fazendo muitos ensaios, e bem no começo, assim, sabe? Me cobrava muito, né? Eu olhava outras pessoas, aquelas referências que a gente tem do Brasil, ou referências que a gente tem do mundo, os melhores fotógrafos, os melhores videomakers, sempre viram nossa referência. E eu me cobrava muito de, de poder entregar uma coisa igual eles entregam, né? De produzir algo igual eles produzem. Só que essas referências têm anos de profissão, tem um mercado imenso, sabe? Tem anos de experiência. E essa cobrança me causou uma ansiedade, assim, me derrubou, sabe? Então Uhum. eu tive um pico de ansiedade que eu não conseguia trabalhar. E aí o que aconteceu? Eu tinha um ensaio comigo e, e eu sentava para editar ele não saía nada. Eu sentava, aí quando eu olhava as fotos assim, não tinha nada. É o famoso bloqueio criativo, né? E aí eu não, e nesse mesmo tempo eu não conseguia aceitar que eu poderia, nessas horas, usar do esforço técnico e não da inspiração, né? Essa é uma outra dificuldade para serviço que envolve muita criatividade, sabe? Sim. E aí eu comecei a demorar, procrastinar e eu não conseguia editar mais nada, 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 nada. Eu sentava na frente do computador, abria, olhava ali e não conseguia. E isso, assim, virou uma bola de neve, sabe? Virou uma bola de neve, porque cada vez que eu sentava ali e não conseguia editar, eu ficava mais preocupado, mais ansioso, né? Até que a pessoa, no fim, ela pediu o dinheiro de volta, né? E eu conversei com ela, eu tentei explicar e tal. Só que, de fato, o erro foi todo meu, né? E aí eu arquei com essa consequência. E aí, quando eu devolvi o dinheiro para essa cliente, eu fiquei muito triste, porque essa cliente não teria aquelas fotos, né? Eu cheguei a falar para ela assim, olha, é, eu vou te devolver o dinheiro, mas fica com as fotos, por favor, né? E ela não quis. E, cara, isso quase que me destruiu, sabe? Quase que me destruiu, porque eu sabia do valor sentimental daquelas fotos, né? Se eu tinha um valor sentimental por aquilo, imagina a cliente, né? E aí foi um momento assim que dividiu a minha carreira. Eu falei assim, ou eu continuo e tenho que lidar com essas consequências, tenho que lidar com esses momentos de bloqueio criativo e vou tentar contornar, aprender a contornar isso, ou eu paro por aqui. É. E assim foi um divisor de águas para mim, sabe? Aí eu vou mudar a estrutura do meu trabalho, vou começar a. Aí nesse momento eu parei de seguir todo mundo, parei de me comparar, porque foi isso que me causou isso. E assim, mudou completamente minha forma de pensar, sabe?
Mas no fim, assim, a cliente era minha amiga e a gente continuou tranquilo, sabe? Só que pra mim, assim, foi um erro meu que me ensinou muito, sabe? Me ensinou muito. E ali, sabe aquele momento que você fala assim, ou eu continuo fazendo direito, ou eu paro por aqui. E hoje eu olho pra trás e falo, nossa, ainda bem que eu não parei, porque tem muitas histórias, sabe? Muitas histórias. Nossa, Abner, muito obrigada, né, por compartilhar isso, porque é uma coisa difícil de admitir, né? A gente, Sim, claro, como empreendedores, a gente quer mostrar o sucesso, a gente quer mostrar os nossos melhores trabalhos, mostrar um momento falho, né? Um momento ali de um deslize, alguma coisa nesse sentido, assim, dos desafios de verdade, assim, é muito difícil de reconhecer. Obrigada, né? Por essa oportunidade da gente ouvir essa história e para o nosso público também, que está começando a empreender ou que já empreende, que tem vergonha de falar que em algum momento deu ruim, né? Como a gente costuma falar. sim, E, gente, isso faz parte do processo para a gente exatamente. evoluir, aprender, porque empreendedorismo é isso, a gente aprende a todo instante. Aqui na Atentife também, a gente também já deu bola fora, assim como todos os empreendedores, é super normal e admitir isso, assim, eu acho que é isso que nos mantém fortes, assim, é isso que Sim, é verdadeiramente o empreendedorismo, né? A trajetória, é isso que é o verdadeiro sucesso, é isso sim. que a Eu gente vejo sempre assim, faz isso. eu vejo assim, Alana, tem hoje a gente é inundado, acho que de todos os lados a gente é inundado com muita informação, né? E aí quando você decide, por exemplo, você decide empreender e você começa a consumir conteúdo sobre, você é inundado com um mar de informações te falando que você tem que ser produtivo, que você tem que ser bom, você tem que se especializar, você tem que conseguir entregar resultado. Só que eu vejo muito pouco das pessoas falando das falhas, sabe? Daquele momento que você vai ser fraco, como é que você vai lidar com o erro, né? Como que você vai lidar com a não produtividade, né? E às vezes a gente fica tão cheio de informação e querendo ser perfeccionista que você começa a negar os seus erros. Você começa a pegar os seus erros e colocar debaixo do tapete, né? E esse é um erro assim crucial para qualquer empreendedor. Se você pega os seus erros e coloca debaixo do tapete, aquilo vai crescer. Aquilo vai querer te engolir uma hora, sabe? E então assim, cara, errar é normal. Lógico que a gente tem que saber aprender com os nossos erros, né? Mas errar é normal e é nessas horas que a gente consegue, com as conexões e com o network que a Thalia comentou, conseguir enxergar como sair dessa, sabe? E aí você liga para alguém ou você pede ajuda para alguém, né? E você dá o seu jeito de melhorar, resolver a situação ali na hora e melhorar, né? Porque quando a gente coloca os nossos erros no debaixo do tapete, não há evolução, não há crescimento, né? Exato, É incrível. verdade. E a pegando, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na parte de foto e filmagem, como você enxerga o nível de consciência dos empreendedores aqui no Japão sobre a importância de ter boas fotos e vídeos para o seu negócio? Olha, eu enxergo que o nível de consciência está muito baixo, né? São poucas empresas que já despertaram e já voltaram os olhos para a produção, né, de mídia, produção de vídeo e de foto, sabe? Eu acho que a gente tem um pouquinho mais de foto, né, porque ele já é um nicho, como ele já era um pouco forte aqui no Japão no sentido familiar, então isso pegou um pouco mais rápido, né? Mas a questão do vídeo, ele é algo muito assim engatinhando ainda, sabe? É, eu eu tenho que comparar muito com o Brasil, né? Porque eu consigo assim consumir um pouco e consigo entender como é que é um pouco o mercado lá através de amigos e através de conhecidos que estão lá no Brasil produzindo, né? E até algumas empresas já que eu atendi aqui e que têm negócios no Brasil, eles falam que no Brasil as pessoas já têm
uma reserva mensal que é para investir em foto e vídeo, porque eles sabem que é primordial, né? E aqui a gente está começando, a gente está só engatinhando, sabe? Só que assim, é, também é gostoso de passar por essa fase, sabe? De educar o cliente, de mostrar para ele como que funciona. E é claro que é muito difícil, porque o vídeo ele tem que ser bem estruturado, não só pelo videomaker, mas também pela pessoa que vai usar, né? Então, se a pessoa, a gente pode entregar um trabalho magnífico assim, e a pessoa tirar muito pouco proveito disso, né? E a pessoa tem que saber usar desse serviço, usar dessa mídia para poder extrair mesmo tudo que tem a oferecer, sabe? Mas, assim, é, eu costumo dizer para as pessoas assim, o nível de consciência do cliente, a gente que tem que mostrar. Não o nível de, a gente tem que estruturar e mostrar para ele o que o vídeo oferece, sabe? E também é uma coisa que os próprios videomakers estão aprendendo aqui, né? A gente tem pouquíssimos videomakers aqui, cada um com a sua maneira de trabalhar, mas a gente tem um mercado assim para abraçar que está sedento por conhecimento, sabe? Está sedento por aprender como usar o vídeo, né? E assim, o vídeo no Brasil, eu tenho essa impressão, não sei se é de fato isso, mas no Brasil é muito forte, até mais forte que outros lugares, né? Uma produção rápida, uma produção para Instagram, uma produção, a gente tem no Brasil isso é assim surpreendente, né? A gente tem referências por exemplo, nos Estados Unidos, que são vídeos muito mais elaborados, vídeos muito mais trabalhados, que vão para site, que vão para esse tipo de mídia. Já no Brasil, a gente tem produções mais rápidas, sabe? Que é para o Instagram, que vende demais, que é para, às vezes, até o YouTube, né? E é para mídias sociais, redes sociais, que é onde o Brasil mais vende. E a gente tem que analisar o Japão também. Nós temos uma comunidade, né? Eu trabalhando para a comunidade, eu tenho que analisar é, como que a comunidade está conseguindo vender, como que a comunidade está conseguindo lidar com o público dela, para saber direcionar o meu conteúdo para essas pessoas também, sabe? Então a gente tem referências diferentes, Brasil, Estados Unidos, outros lugares, mas a gente tem que pegar a nossa comunidade aqui, analisar e ver como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai vender, como que os nossos clientes vão vender, sabe? Então, assim, eu acho gostoso estar nesse momento de consciência um pouquinho rasa ali do cliente, que a gente consegue trabalhar essa coisa de informar, sabe? E eu acho legal, eu acho bem gostoso. Muito É um bacana. insight poderoso, né, Lana? Um insight poderosíssimo. Você acaba de nos entregar aqui, pessoal. Bora aproveitar, porque a gente vinha falando lá no começo de 2019, 2020 ali, que a vitrine era o feed, biriri bororó, né? E a gente via os gurus falando sobre isso, né? E a coisa tá mudando, porque as pessoas não param para ver um post mais, né? As pessoas querem a informação Sim, direta e em poucos minutos também, né? As pessoas não sim. querem ficar lá meia hora assistindo um determinado vídeo. Então é muito interessante essa questão que você levantou. Mas e Abner, e hoje? Você tem dificuldades aí no seu negócio ou tá tudo beleza, tudo em cima? Como que tá? Acho que tudo beleza nunca tá, né? Não, mas é assim, o meu mercado, ele é um mercado muito assim instável, eu acho, no momento de agora, sabe? Então tem momentos assim que, cara, enche a agenda e aí eu fico louco tentando organizar tudo, né? E tem momentos que já dá uma tranquilizada e tal, né? Então, e a gente sabe que o Japão, ele é assim, você não tem respiro, né? Se É você não verdade. está fazendo dinheiro, você acaba caindo, É. É. né? Então, assim,
isso é uma coisa muito também interessante para o empreendedor aqui do Japão. Pelo menos no comecinho ali, e dependendo do nicho que você tá, do serviço que você oferece, não ter vergonha de trabalhar no seu negócio, mas trabalhar também em outra coisa, sabe? A gente sabe que o custo de vida aqui no Japão é muito caro, né? Por exemplo, o meu, o meu trabalho, né, o meu serviço, seja foto, seja vídeo, ele é um trabalho muito pouco valorizado ainda aqui no Japão, né? Então eu até costumo brincar, né, que você vai contratar por exemplo, um videomaker de casamento japonês, cara, é uma pedrada na cabeça, sabe? É, E a gente consegue fazer um orçamento muito mais baixo, né? Só que aí, quem que tá errado, será? Será que é o japonês que cobra muito caro ou será que a gente cobra muito barato, né? Então, assim, a gente tem que lidar, tem que ensinar esse mercado e ir devagarinho. A gente tem que, eu sempre tento apoiar empresas. Cara, quando eu vejo uma empresa que está começando, eu tento lá fazer algo que seja um custo-benefício muito legal, tal. E a gente se ajudando isso para fazer o mercado crescer, né? A gente está nesse momento agora. A gente tem que aproveitar de network, de conexões para fazer o mercado crescer e talvez depois tirar os frutos disso, né? E eu acho que a gente não tem que ter vergonha faço aqui, mas vou fazer um baita, vou fazer um serviço extra ali fora, sabe? E assim comigo também, é de épocas, né? E aí, por exemplo, equipamento de vídeo, de foto é super caro, muito caro, sabe? E aí a gente sempre tem que estar atualizando também, né? Porque vai degradando um pouco o equipamento e a gente sempre procura entregar o melhor, né, para o cliente, a gente oferecer uma experiência melhor, e tal. E então eu enxergo que isso não só para um videomaker, para um fotógrafo, para todas as pessoas é muito importante saber que você vai precisar investir, vai reinvestir, né? Que o Japão, ele é um país que tem um custo de vida alto, né? Então, você estando bem ou não, planejamento é essencial, né? E se você enxerga que no planejamento você vai ali para o vermelho, você pode ir, voltar e fazer um baita, mas sempre pensando, sabe? Porque eu acho que empreender é muito de você analisar o mercado, de você saber se posicionar, sabe? Então, se você está colocando energia no seu negócio e também tendo que vender a sua hora para outra empresa, você continua ali no seu negócio mentalmente, sabe? A gente tem essa possibilidade ainda, né? É algo ruim e algo bom, né? Porque aqui no Japão a gente tem essa possibilidade. É muito fácil de você ir ali e falar, não, vou levantar uma grana aqui e, sei lá, vou comprar uma câmera nova. Vou levantar uma grana aqui e vou investir no meu negócio. É muito mais fácil do que no Brasil, por exemplo, né? Muito Mas bacana. também é uma coisa que pode te prejudicar, né? Que você fica ali com aquela ponte te jogando pro outro lado, sabe? É isso que eu ia te perguntar sobre o preconceito. Você acha que os brasileiros eles deixam de consumir? Isso é fato. Acho que todo mundo quer saber dessa pergunta, né? Você acha qual a imagem que as pessoas que tem é uma objeção que tem que ser quebrada, né? Porque os negócios efetivamente eles são de fases. Tem fases que tá bombando, tem fases que não tá tão bom assim. As pessoas têm vergonha de falar. Às vezes elas mostram uma ostentação que não existe. Às vezes ela tá no prejuízo, mas precisa mostrar a empresa, né? Tá bombando o tempo inteiro. E as pessoas muitas vezes vão buscar o recurso na fábrica e tá tudo bem, porque é isso mesmo, você tem que ter outras fontes de renda também. Mas você sente isso da comunidade, que tem esse preconceito? Por às vezes a pessoa te identificar, ele é o fotógrafo XYZ, ou o empreendedor XZ, tá na fábrica. Você sente que. Assim, eu nunca tive uma experiência assim negativa, sabe? Mas eu posso estar falando assim de uma visão que nem de fato é isso, mas eu sinto que sim,
sabe? Eu sinto que, e talvez não só o empreendedor, né? As pessoas, elas buscam provar muito, né, nessa fase que a gente está de redes sociais, provar que o seu sucesso é você tá ali, sabe, ostentando alguma coisa e você tá bem, você tá tranquilo. Só que a gente sabe já que isso não é verdade, né? A gente sabe que essa perfeição já não é verdade, né? A gente teve uma fase, né, com a chegada das redes sociais, a gente teve uma fase muito, assim, muito forte, que foi essa coisa de mostrar as coisas, mostrar a perfeição, mostrar vidas perfeitas e vidas ricas e prósperas. E a gente está vendo, isso já se reflete no business, no marketing, que isso não vende, né? A gente sabe hoje em dia que o que vende é o real, né? E eu sei que, por exemplo, às vezes uma pessoa com a câmera virada para ela, fazendo uma selfie, falando sobre o negócio dela, vai vender mais do que um vídeo muito bem produzido. A gente tem, eu sei disso, né? E então, assim, existe sim um pensamento de sempre você ver a habilidade da pessoa, né, e a excelência da pessoa se ela mostra coisas boas e coisas perfeitas, né? Só que, por exemplo, igual eu comentei agora, quando eu sei que essa imperfeição também vende, isso entra na estratégia, sabe? Então, muitas das vezes, por exemplo, fazer um lançamento de um curso, a gente faz toda a parte técnica, a gente mostra as coisas muito bem produzidas, mas a gente também não deixa de lado. Fala assim para o cliente, olha, você vai pegar o seu celularzinho aqui, vai abrir a câmera e vai falar tal coisa. Mostra a sua vida, fala sobre você, sabe? E então, assim, para você ver como que o mercado ele muda e o mercado é sempre reflexo da vida social das pessoas, Exato. né? Mas, o Abner, e lá no início, né, Lana? Desculpa te interromper. Lá no início da sua carreira, como a gente já falou dos perrengues e tudo mais, qual conselho, assim, que você gostaria de ter ouvido de um amigo, do empreendedor da área? Enfim, o que que você gostaria de ter ouvido que ia fazer, assim, a diferença hoje para você? Olha, eu acho que o que eu queria ter ouvido lá no comecinho era para não me cobrar demais. Acho que duas coisas bem importantes. Não me cobrar demais, né, para não ter vivido essa experiência de ansiedade e de autorreprovação, sabe? E me aperfeiçoar mais em áreas que não são exatamente do meu nicho, que é vídeo e foto, sabe? Me aperfeiçoar em administração, me aperfeiçoar em comunicação, né? Porque eu sei pegar um sentimento de uma pessoa e comunicar aquilo para outras pessoas, né? Mas às vezes eu não sei me comunicar no sentido assim de entender o que eu estou sentindo e comunicar para outras pessoas, sabe? É algo assim, é um paradoxo. Então, isso a gente vai aprendendo na marra, né? É Foram verdade. coisas que a gente aprende na marra. Sempre o que os nossos pontos fracos, assim, a gente aprende com muita dor, né? Então, assim, foram essas duas coisas, assim, que se eu tivesse ouvido lá atrás, eu teria me saído mais rápido, assim, teria conseguido um caminho muito mais rápido. Mas também, assim, eu não deixo de agradecer por ter aprendido sozinho, sabe? Eu acho que é parte importante também do processo ser grato pelas dificuldades, sabe? Então tem muita coisa hoje que eu aprendi assim que eu tenho certeza que não sai mais de dentro de mim, sabe? Nossa, muito E bacana. nos fortalece, né, Lana? A Sim, gente passa os perrengues aqui que a gente fala, a gente passou, mas fortaleceu também, a gente ficou firme.
resistente. Sim, E o sim, é isso pessoal que está mesmo. aqui na live, ô Abner, perguntar aqui pro pessoal, né? Já que nós temos a oportunidade, você está aqui conosco, deu já vários insights aqui para nós. Tem alguém aí que quer deixar uma pergunta? Aproveitar, né? Fazer um comentário, aproveitar que o Abner está aqui para responder. E Isso aí, mesmo, pessoal, levanta bora aí. se movimentar. Como diz a Lana, o Se quiser pessoal sabe o que perguntar, acontece? Ô, Abner, o Tá pessoal ver... fica aqui dormindo na selva, né, Lana? Eu sei o que acontece, pessoal. Sei. É verdade. Eu vi um comentário aqui da Lia Makeup que ela estava vivendo exatamente isso, né? Ela e essa é a trajetória mesmo do perrengue, né? Que é a parte não glamourosa que ninguém mostra. E muitas vezes a pessoa acaba se achando fracassado, desiste do negócio, porque ninguém mostra os desafios. Então a pessoa fala, não, estou indo no caminho errado, vou parar por aqui. Então isso desmotiva mesmo, lógico, mas vai acontecer com qualquer negócio, inclusive com os gurus, os bem-sucedidos, né? As pessoas que já estão no mercado há muito tempo, sempre vai acontecer isso. Bom, sim, e na, é, sobre essa coisa de. É que eu tenho muito forte, eu não sei se as pessoas também têm isso, talvez eu queria até falar para as pessoas é, se abrirem mais nesses momentos de que você está lá passando um perrengue e tal, com, com empreendedores, sabe? Fazer conexões, igual a Thalia falou lá atrás, conexões verdadeiras, né? Quando a gente fala, eu acho que até a palavra network, a gente não deveria abandonar ela e usar uma palavra mais próxima da gente, que é conexões, sabe? Eu acho que a palavra network, ela ficou muito uma banalizar. palavra banalizada, sabe? Então, conexões, cara, o que é você fazer conexões? É você ter uma pessoa, sabe, ligada a você, né? Então, quando você, sabe, quando você, por exemplo, você tem a sua empresa, e vamos usar o meu exemplo aqui, você quer fazer um vídeo da sua empresa, só que aí você olha a situação e fala, meu, não consigo, sabe? Eu não consigo pagar um profissional para isso, eu não consigo dispor, né, desse dinheiro. E você acaba abandonando a sua ideia, sabe? Você teve uma ideia ali, você teve um insight, falou, você pensou sozinho que, cara, se eu investir nisso, eu vou ter um retorno. Só que antes mesmo de analisar alguma coisa, você deixa aquilo de lado, porque você acha que você não vai conseguir pagar aquilo, que não está na hora. E aí você pega a ideia da sua empresa, no caso, e joga lá para baixo, né? Você teve um pico ali de insight, fala, cara, se eu fizer isso aqui, eu posso ter um retorno legal, né? E às vezes não é retorno financeiro, às vezes é retorno de você aparecer mais, de você aparecer de forma profissional e aquilo aos poucos vai construir a sua imagem, né? Então, quando as pessoas é, têm vergonha até, poderia dizer assim, de se conectar com outras pessoas, falar, olha, eu estou nessa situação, o que a gente pode fazer, sabe? E no meu nicho, por exemplo, a maneira que eu trabalho é muito isso, sabe? É, de você, olha, eu tenho esse budget aqui, eu tenho esse orçamento, o que dá pra gente fazer de forma legal que vai parecer profissional? E sempre dá, sabe? Sempre dá. Porque a produção de vídeo e produção de foto é algo que a gente consegue se, se adaptar ao cliente. É claro que a produção em si vai mudar, a gente corta bastante coisa, mas sempre dá para conversar algo, sabe? Não que a gente vai diminuir o nosso preço, né? Mas a gente pode elaborar um produto específico para essa pessoa, né? E com isso essa pessoa começar a aparecer mais, essa pessoa começar a ter uma imagem mais profissional, mais organizada, né? Tem até um exemplo legal que uma menina entrou em contato com a gente e ela viu uma amiga dela que estava fazendo com a gente e tal, e ela falou assim pra gente, olha, eu queria muito fazer alguma coisa, só que eu não sei nada, nada. Meu Instagram tá totalmente desorganizado, meu Instagram tá completamente assim misturado pessoal com profissional. Eu acho que tá feio.
eu acho que tá tudo ruim e eu não sei o que fazer, né? E eu poderia ter chegado para ela e falar assim, ó, olha, a gente precisa fazer uma produção tal, com X vídeos, X fotos, isso vai custar tanto. Só que aí ela foi tão sincera com a gente que eu falei assim, olha, o que que você acha da gente fazer uma consultoria, né? E aí eu vou te mostrar como que funciona a imagem, né? Como que funciona a comunicação da sua imagem, seja ela por vídeo, por foto. A gente vai analisar como que você vai reestruturar todo o seu Instagram nessa parte de imagem, né? E essa pessoa conseguiu, sabe? Essa pessoa simplesmente pegou esse produto, né? E conseguiu colocar em prática, conseguiu começar a se reorganizar, né? Então, assim, sempre existe uma maneira da gente te ajudar, né? Com certeza as meninas também vão saber falar muito sobre isso, que é analisar a pessoa, analisar como é que ela tá e poder junto com ela construir, né? E eu vejo que ainda falta essa conexão entre as pessoas, sabe? De chegar e falar assim, olha, eu preciso de tal coisa, será que a gente consegue fazer? Será que não? Será que eu posso deixar para sei lá, daqui a um tempinho eu faço, vou juntar uma grana, vou fazer, né? Então é essa conexão que tem que existir, sabe? E aí você vai se conectando às pessoas, fala, quando surge uma oportunidade, você pensa naquela pessoa e fala, olha, tá surgindo uma oportunidade, acho que vão fazer junto comigo, né? Então, assim, é essa conexão que a comunidade brasileira precisa aqui, sabe? Estamos chegando, Urgência, eu acho, né, Lana? gente. Com urgência, talvez. Gente, o papo tá maravilhoso, mas estamos chegando ao fim da nossa live. Queremos agradecer a presença do Abner mais uma vez. Muito obrigada mesmo por ter compartilhado a sua história, os perrengues, né? Toda a parte não glamurosa, né? O backstage real, né? da coisa. E, né, quem está interessado em empreender, saiba que você precisa de vídeos e fotos profissionais para dar mais seriedade, porque o visual é a primeira coisa que o cliente vai ver na sua empresa, né? Então, não Sim, tem nem o que dizer. Então, procurem o Abner, o trabalho dele é muito bacana, tanto para empreendedores quanto para pessoa física, né? Como ele falou, né? O business to business ou business to client. Então, fica aí a dica, a gente vai deixar aqui também, né, as redes sociais dele. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas poderão se beneficiar de tudo que a gente conversou aqui nessa live, que vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Eu vou passar a palavra para o Agnes se despedir e depois para a Thalia também. Muito obrigada. muito obrigado, meninas. Eu achei assim fantástico esse convite. Fiquei realmente assim surpreso com o tamanho profissionalismo de vocês duas. Eu queria já parabenizar vocês duas também. Desejo muito que várias pessoas conheçam o trabalho de vocês, conheçam também essa livecast, para a gente começar a se conectar com as pessoas, né? Começar a conhecer empreendedores, conhecer pessoas reais que vêm falar sobre coisas reais, sobre o mundo hoje do marketing e do empreendedorismo, né? E fica aí meu agradecimento para vocês e sempre que vocês precisarem, estamos aí, tá bom? Muito obrigada. A gente ficou tudo pomposo aqui, né, Lana? Mas obrigada, Abner. Brincadeiras à parte, né? Mas muito obrigada mesmo por ter aceito, né, o nosso convite. E vir aqui, né, Lana, como a Lana disse, expor não só a parte legal, interessante, que todo mundo quer ver, mas os perrengues mesmo. E também falar aqui pro pessoal, para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá no nosso canal no YouTube e se inscreve, porque as lives também ficam gravadas lá. E não se esqueça, pessoal, um insight poderoso pode mudar o rumo do negócio de vocês. Então é isso, pessoal. Uma ótima noite para quem está aqui no Japão e um excelente dia para quem está no Brasil. E também a gente queria agradecer a Deus, né, por ter essa oportunidade de se conectar não só com as pessoas que entram na live, mas esses empreendedores ilustres que aceitam o nosso convite. Então é isso. Muito obrigada e tchau, tchau.
Até a próxima live. Tchau, tchau. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.